A Zscaler hoje, ela atua principalmente nesses 3 pilares aqui. Então, primeiro, segurança, né? Então, a gente reduzir aí a chamada superfície de ataque e o risco aí do seu negócio. A gente tem até um case aí com a Nove, aí uma empresa bem grande aí, né? Uma das 500 maiores empresas do mundo. Outro caso é de simplificação de infraestrutura. Então, a gente tem até um caso aqui com a Siemens, que nós conseguimos reduzir em até 70% o custo deles de infraestrutura. Como isso, né? Basicamente, assim, tirando firewalls e colocando a segurança para rodar em nuvem, na nuvem das Zscaler. Então, isso reduz a complexidade de você ter que gerir esses equipamentos, ou então ter depois esses equipamentos de maneira legada, quanto com uma solução de software, você possui atualizações em tempo real e possibilita escalabilidade muito maior do que você ter, por exemplo, caixas e hardwares, né? Então, a gente conseguiu reduzir bastante o custo lá na Siemens. E um terceiro caso é de transformação mesmo, né? Em termos assim de, por exemplo, casos de fusões e aquisições, né? Então, por exemplo, uma empresa comprou uma nova empresa e precisa fazer um merge de TI de ambas as empresas, ou então prover, né, acesso seguro aos usuários dessa nova empresa às aplicações da empresa mãe aí no caso. As Zscaler ela ajuda bastante nisso, né? Reduzindo esse tempo aí de fusões e aquisições bastante, tá? Eu vi que está com o microfone ligado aqui. Então, Lucas, obrigado, Lucas. A Zscaler é uma empresa de capital aberto, então nós estamos aí listados hoje na Bolsa de Nasdaq, fazemos inclusive parte aí do índice Nasdaq 100, mostrando aí, né, que por ser uma empresa de capital aberto, nós passamos por auditorias, né, que empresas de capitais privados não passam, e qualquer um de vocês pode pesquisar aí publicamente como está a saúde financeira da empresa também. Hoje nós temos aí, superamos, tá, esse dado está desatualizado, mas nós já superamos a marca de 3 bilhões aí de ARR. O que é o ARR? É receita recorrente anual. Isso bota as Zscaler no patamar entre as 15 empresas de software que mais faturam no mundo. Quando eu digo software, não estou falando de segurança, tá, gente? A gente tem, por exemplo, empresas como a Salesforce, que é uma empresa que ela fatura na casa dos 10 bilhões de dólares por ano. Então, a Zscaler ela já está aí na casa dos 3 bilhões, tendo aí entre as 15 empresas que mais faturam no mundo aí de software de maneira geral. Falando de clientes das Zscaler, nós temos aí os clientes das mais diversos segmentos e tamanhos possíveis, tendo aí hoje cerca de 40% das 500 maiores empresas do mundo. Então, nós temos vários segmentos. Desde, se falarmos de bancos, temos empresas como Charles Schwab, Bank of America. Falarmos de parte de vestuário, Nike e Louis Vuitton. Falar sobre a parte, por exemplo, de a prova de tecnologia, né? Nós temos Siemens, a parte aérea, a gente tem, por exemplo, a Embraer como cliente aqui no Brasil, alguns casos aqui no Brasil também, Grupo Ultra, Grupo Pão de Açúcar, Banco Inter, Banco BS2, casos públicos também de governo, a gente tem hoje o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, então a Zscaler, de fato, ela atende aí todas as verticais possíveis, tá? Nós somos líderes no quadrante mágico do Gartner, estamos há 12 anos consecutivos na liderança, agora 13, né, porque acabou de lançar o quadrante aí de 2024, em que a Zscaler está novamente como líder, então são 13 anos consecutivos no quadrante de líderes ali, inclusive tá, o Gartner é também cliente aí da Zscaler. Avançando aqui só por último, pessoal, para não tomar muito tempo aí da parte técnica, aqui a gente tem uma visibilidade dos data centers da Zscaler. Vale frisar que todos esses data centers eles são próprios, tá? Nós não utilizamos infraestrutura de terceiros. Todos são data centers próprios da Zscaler. Nós temos aqui hoje 3 pontos de acesso em São Paulo, um no Rio de Janeiro. Temos também para suportar a América do Sul de maneira geral, né? Um data center na Colômbia, um na Argentina e outro no Chile. E o que é interessante, tá, gente? Basicamente, o seu usuário, toda vez que ele se conectar na nuvem da Zscaler, automaticamente a ferramenta ela vai direcionar o tráfego do seu usuário para o data center mais próximo e que estiver oferecendo a melhor experiência naquele momento, né? Ou seja, menos latência. Às vezes ele se preocupa muito com essa parte de experiência de usuário, tentando, né, quebrar um pouco aquele paradigma de aumentar a segurança e reduzir, né, a experiência, acabar aumentando a fricção aí do usuário. Então, às vezes ele tem algumas iniciativas, como os nossos data centers são super robustos, vocês podem, inclusive, aí pesquisar no site que eu vou deixar aqui no chat, aqui, para vocês verem o nível, né, de link que os data centers da Zscaler têm. E outra coisa interessante é que nós temos, por exemplo, nesses data centers que estão em azul, como os de São Paulo, nós temos aí peering direto com a Microsoft. É uma parceria que temos e que basicamente o nosso data center ele está na mesma localização que o da Microsoft. E assim,
quando o seu usuário for acessar aplicações aí do Office 365, por exemplo, que acredito que muitos de vocês aqui utilizam, você vai ter um ganho aí de performance, mesmo utilizando as scalers. Então, mesmo adicionando um hop a mais de conexão, a gente acaba aí, né, tendo um ganho aí de performance, ao invés de acaba sendo mais rápido do que acessar direto aí pela internet, tá? Então, o seu usuário aí, se ele estiver viajando, por exemplo, para a Europa, ele vai se conectar a algum data center aqui da Europa, sempre ele vai acompanhar a política, né, independente de onde ele esteja, e ele se conectar no data center aí que vai oferecer a melhor experiência. Então é isso, gente, bem rápido aí da parte institucional aí de Zscaler para vocês, tá? Show de bola, Denis. Muito obrigado. Pessoal, vou puxar aqui a tela agora, né? Então, a ideia que inicialmente foi o Denis aí introduzir, né? O que é a Zscaler. A gente vai utilizar a tecnologia da Zscaler como base aí para discutir alguns casos de uso, né? E agora eu vou passar uma parte conceitual aqui para a gente entender de fato o que é uma estratégia eficiente de DLP e quais pontos que a gente tem de endereçar dentro dessa estratégia. Vou compartilhar minha tela aqui. Tá aparecendo? Tá sim, Leandro. Bacana. Sim. Então quem vai estar conduzindo, né, essa parte um pouco mais técnica vai ser eu, sou o Leandro Lima, né, sou diretor de tecnologia aqui da Nalsai, e o Henrique Oliveira, né, igual a Camila já falou no início, é nosso especialista aqui, o coordenador aí do time de deliveries e pré-vendas, tá? Então, avançando aqui no tópico, né, eu gosto muito de trazer um contexto aí para a gente falar de DLP, né, é justamente a questão aí do impulsionamento que a gente vê ocorrendo aí, né, vem ocorrendo, está ocorrendo aí nos últimos anos, que é justamente o aumento aí, né, da disseminação de aplicações aí dentro do ambiente de nuvem, né, e a gente percebeu isso, né, em uma grandeza muito maior até em decorrência da própria pandemia, né, então muitas empresas aí ou publicaram suas aplicações aí na web, né, ou acabaram migrando aí muitas dessas aplicações ou serviços aí para cloud pública, né? Mas com essa migração, né, surgiu um desafio de controlar esses dados, né? Porque agora, antigamente, né, se a gente volta aí, né, nos últimos anos, né, toda a informação ali, ela estava ali dentro de um ambiente mais controlado, ou seja, estava dentro de um servidor, né, dentro de um ambiente on-premise, e esse ambiente on-premise a gente tinha o controle sobre esse dado, né? E com a pulverização agora dessas aplicações em ambientes de nuvem, né, seja um servidor que foi para a AWS, né, ou o serviço de e-mail que foi para o Office 365, ou uma aplicação aí de CRM que foi para o Salesforce, né, esse dado acabou pulverizando, né? E além desse dado, né, ter saído aí desse perímetro de controle das empresas, né, os usuários também saíram do perímetro, né? Então, ou seja, o dado agora ele está fora da empresa e o dado também é acessado por usuários aí que podem estar distribuídos geograficamente, sejam no Brasil, né, alguém em Belo Horizonte, São Paulo, Rio, ou mesmo usuários aí que estejam aí também fora do país, né? Então, se a gente olha para essa pesquisa, a gente vê exatamente isso, né? Que os dispositivos de segurança não foram desenvolvidos para a nuvem, né? 61% afirmam que a segurança da sua rede não pode ser dimensionada ou é muito complexa, né? E é até interessante a gente perceber isso porque, né, eu sempre falo que houve uma transformação digital aí do ponto de vista da infraestrutura da TI e das aplicações, né, dentro desse contexto que eu acabei de falar, ou seja, a aplicação foi para a nuvem, né, e os usuários foram para fora da empresa, porém a segurança da informação não acompanhou essa transformação, né, ou seja, a gente tem um cenário novo, né, porém a gente tem estratégias e ferramentais de segurança que não encaixam nesse novo cenário. Né? A mesma coisa de eu calçar 40, né, e querer calçar um tênis aí 35, né? Não tem fit, né? É o que a gente vê aí na maioria das empresas, né? Ou seja, o risco está ali, né? Porque a infraestrutura mudou, porém a segurança ainda é tratada de forma legada ou com ferramentas ali que não são apropriadas, tá? E outro desafio também, né, que muitas empresas aí, né, estão lidando com os usuários aí que estão nesse movimento aí de ou 100% home office ou no ambiente híbrido, né? Então eles estão fora da rede, né? E diante desse estar fora da rede, a gente acaba perdendo a segurança ou aquele dispositivo entra no cenário ali não gerenciado,
né? E o cenário mais clássico que eu trago é exatamente isso, né? Quem vem aí da TI de forma tradicional sabe, né? Opa, Leandro, eu tinha um firewall aqui e eu tinha todas as minhas regras de segurança aí. Vamos pensar numa regra simples, né? O controle de acesso à internet. E aí, o que aconteceu? O usuário estava atrás do Firewall ali, né? Ele estava com o famoso ali, controle de acesso à internet. Ele saiu do Firewall, foi trabalhar de casa, perdeu essa camada de segurança, né? Então, 45% das empresas, né, estão lutando ainda com esse cenário, né? Com esse cenário híbrido, né? E aí com esse cenário também no qual usuários aí trabalham, inclusive com dispositivos pessoais, tá? E se a gente olha, né, para a exposição dos dados, né, e como que esses dados aí são expostos ou exfiltrados, ou seja, né, alguém tem acesso àquele dado e consegue tirar ele do ambiente de nuvem, né, a gente percebe que o impacto disso é que 61% dos usuários aí, né, perdem produtividade, né, quando há alguma exposição desse dado, algum vazamento, né. 53% aí, né, geram insatisfação ou perda de clientes, né, ou seja, uma empresa é invadida, ela tem uma exposição de dados, isso gera um impacto aí perante a imagem, né? E 51%, né, a perda diretas aí de vendas, né? Então a gente entende que lidar com esse contexto, né, dessa transformação digital aí das tecnologias e como os usuários agora trabalham, né, e como essa exposição de dados afeta diretamente essa cadeia, né? E aí a gente olha para 4 pilares principais aqui, quando a gente vai falar aqui do que é proteção de dados, né, e por que a gente deve proteger esse dado, né. O primeiro aspecto aí muito importante, né, dentro de uma visão de uma estratégia de proteção de dados, de data protection, é justamente evitar o roubo de dados, né, exatamente quando há o download de dados sensível e o compartilhamento dessas informações estratégicas da empresa com terceiros, né, ou em decorrência mesmo de um colaborador que está trabalhando na empresa A, ele acaba saindo dessa empresa A e migrando para a empresa D, para a empresa B e acaba carregando esses dados, né? Então, um dos principais pontos aí que uma estratégia de data protection deve olhar é justamente o roubo de dados, tá? E tem outro caso também muito comum, né? Por que que a gente roda aí uma estratégia de data protection? Justamente aí dentro do contexto da perda acidental e compartilhamento excessivo. Tá? Então, em muitos momentos, né, o usuário ele acaba, né, expondo aquele dado ou compartilhando aquele dado até de forma, vamos falar, ingênua, né? Ele não tem noção do risco que ele está fazendo perante aquela ação. Tá? E aqui tem até um exemplo, né, do RH, por exemplo, compartilhando um documento, e isso virou muito comum, né? Quem que não conhece? Google Drive, OneDrive, Dropbox, todas essas ferramentas aí, né, de drivers em nuvem, né, que de forma fácil a gente consegue pegar um arquivo, colocar nessa pasta, botão direito dentro da aplicação e compartilha isso literalmente com a internet toda, né? Isso é muito comum, né? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que muitos vazamentos, né, de dados ocorrem justamente por isso, né? Por uma perca acidental ou um compartilhamento excessivo, né? Ou seja, o colaborador vai lá e compartilha, ao invés dele compartilhar, por exemplo, com uma pessoa específica, ele acaba expondo aquele dado de forma pública, né? E aí, como que a gente controla isso? Né? Então, isso aqui é um driver também que motiva uma estratégia de data protection, tá? Outra questão bem interessante, né, são problemas de conformidade. Tá? E aí a gente entra dentro de aspectos legais, né? Por exemplo, quem conhece aí o setor financeiro sabe, né? Um banco, uma instituição financeira, sabe que ela tem questões ligadas à conformidade, ou seja, lei. Né? Então, é muito difícil uma instituição financeira, né, se habilitar como tal se ela não seguir um padrão de conformidade. Né? Vou dar um exemplo, por exemplo, PCI. Né? Questões ali do PCI levam em consideração uma estratégia de data protection, né? Ou seja, para o banco se habilitar ali dentro daquela dinâmica ali da área financeira, ele tende a atender uma estratégia de data protection. Então, isso pode ser um driver justamente para habilitar uma estratégia de proteção de dados, tá? E outro ponto também, né, que é muito comum hoje em dia, cai até no contexto que eu acabei de falar, é exatamente a migração aí de aplicações para o ambiente de cloud, né? Então, quando eu levo o meu dado para um ambiente de cloud, eu tenho de me preocupar ali com aquele dado, né? Se a configuração daquele ambiente nuvem, ela está aderente, né, a uma estratégia de data protection. Um exemplo comum, né,
e aí a gente percebe também no mercado vários e vários casos aí de vazamento de dados, é o famoso AWS S3, né? Então, o que as empresas fazem? Levam os arquivos aí para esse storage de nuvem e por algum problema de configuração, que a gente chama tecnicamente de misconfiguration, ou seja, um erro de configuração, acaba expondo aquele dado, né? E por que que é interessante a gente entender por que que é interessante a gente entender esses aspectos? É justamente para a gente conseguir endereçar a nossa estratégia perante o ponto que é mais importante. Ou seja, eu quero começar minha estratégia de data protection porque eu tenho de atender um requisito de conformidade. Vou pegar a caneta aqui, um requisito de conformidade ou não. Eu tenho muitas aplicações na nuvem e eu estou preocupado agora que esse dado saiu do controle, né, dentro do perímetro ali da TI, e agora eu preciso manter aquelas aplicações, né, dentro de um padrão de configuração para mim não ter uma exposição de dados, tá? Ah, não, eu estou preocupado com o roubo de dados, né? Ou seja, alguém sair da empresa, né, ou expor meu dado aí para um terceiro, né? Ou o exemplo do caso acidental, tá? Então, entender esses 4 pilares aqui é importante para a gente avançar no entendimento de como a gente vai organizar a estratégia, tá? Um ponto que vocês vão perceber que eu trago muito forte aqui, né, e com a maioria das empresas, que eu acabo falando aí de uma solução de DLP, eu falo exatamente que DLP não é uma tecnologia em si, mas uma estratégia, né? Ou seja, a tecnologia ali, ela vai ser meio, mas não fim, né? Vocês vão perceber aqui que, inclusive, existe várias e várias tecnologias ali que fecham esses gaps aqui em termos do risco de vazamento de dados, ou como que essa informação pode ser exposta. Então, trazendo mais um ponto, né, que é exatamente isso que eu acabei de falar, né, para preencher as lacunas desses pontos aqui de como que o dado pode sair da empresa, a gente precisa da arquitetura certa e da tecnologia certa para endereçar todos esses pontos, tá? E na prática, né, como que eu evito a perda de dados, né? Então a gente vai olhar de forma primária, né, para a estratégia que a gente deve organizar. Por quê? Né, é um ponto também que eu trago super relevante. Muitas empresas, né, elas começam geralmente um projeto de DLP com muito foco na tecnologia, né? E vocês vão perceber que antes de eu habilitar a tecnologia, eu tenho de saber o que que é importante proteger. Né? Então, isso entra muito, né, num escopo que eu não vou aprofundar aqui, não é o foco, mas é justamente trazer a informação de forma organizada, né, para vocês entenderem quais são os passos que um projeto de DLP ele deve nascer ali com um viés de governança de segurança da informação. Tá? E eu gosto de organizar esses pilares basicamente em 4 componentes base de uma estratégia de data protection. Tá? Ou seja, né, o primeiro componente que eu gosto de trazer é o seguinte, né, qual política que a minha empresa tem para tratamento de dados, né? Que essa política, basicamente, ela informa os procedimentos que a gente vai utilizar para classificar os dados, né? Ou seja, quais dados são importantes para a minha empresa, né? Então, imagina que interessante, né? E geralmente acontece o contrário, né? Cria-se uma regra na ferramenta de DLP, porém, essa regra, ela não tem um embasamento baseado numa política, né? Ou seja, ela entra puramente ali com viés técnico. Porém, né, o viés técnico de configurar uma regra de DLP deve nascer antes com uma visão de negócio, né? Então, imagina o seguinte, uma empresa no qual uma proposta comercial da empresa é muito importante, ou seja, eu já entendi ali do ponto de vista de política de classificação de dados que eu devo proteger essa informação, né? Porque ela é importante para o objetivo empresarial. Depois que eu fiz esse entendimento, eu caio no processo de classificação, ou seja, minha proposta comercial, ela vai ser classificada aqui, né, como um dado de baixo risco, risco moderado ou alto risco, ou seja, se esse dado vazar, né, qual risco uma proposta comercial tem da minha empresa, né, cair numa mão de terceiros? Ou imagina que não é uma proposta, por exemplo, imagina uma empresa, né, de alto capital intelectual. Vou dar um exemplo, uma empresa que desenvolve vacina, né? Foram milhões e bilhões de reais ali investidos para formular ali, né, aquele componente ali de como a vacina funciona. Agora imagina essa informação saindo da empresa e caindo indo, né, para a mão de terceiros, tá? Então a política basicamente orienta ali
como, né, a gente deve, em seguida, olhar ali e classificar os dados, tá? Então, a partir do momento que a gente desenha a política, a gente classifica os dados, né, com base aí em diretrizes, né, que foram definidas no tratamento de dados, e diante da categorização desses dados, vai ficar um pouquinho mais claro ali no próximo slide, né, eu consigo ir para dentro da ferramenta e começar a criar as minhas lógicas, né, e minhas regras aí de DLP. Tá? Justamente para impedir, né, que esse dado, a partir do momento que eu conheço do ponto de vista de classificação, ele flua para algum lugar, né, que ele não pode. Por exemplo, eu não quero que esse dado seja feito o upload dele, por exemplo, no Gmail, ou eu não quero que esse dado ele saia do computador e o usuário imprima essa informação sensível. Tá? E depois que a gente entra, né, no desenho da política e de DLP, a gente entra para uma etapa extremamente fundamental, né, que é o treinamento e conscientização. Né? Ou seja, o usuário agora ele tem de entender, né, de forma primordial, né, a política de tratamento de dados, como esse dado é classificado, né, para que quando ele manipule aquele dado, ele entenda exatamente, né, todo o monitoramento ali que a ferramenta de DLP está fazendo, mas principalmente que ele tem responsabilidade ali perante o tratamento daquele dado, né? Ou seja, na prática, né, a ferramenta de DLP, ela vai exercer uma camada ali muito importante de visibilidade, né? E aí com o bloqueio, né, de uma possível exfiltração de dados, mas o usuário ali ele é uma peça fundamental para inclusive reduzir o número de violações de dados e incidentes. E como que a gente faz isso? A gente faz treinando e conscientizando. Tá? Então, essa é a mensagem desse slide, né? Então, a gente deve utilizar esses 4 pontos aqui, né, em conexão e interação para que um projeto de DLP tenha sucesso e não somente olhando para o aspecto ferramental. Né? E como que a gente categoriza esses dados? Né? Eu chamo isso de perfil de dados sensíveis. Né? Primeiro, a gente tem de entender o tipo de dado, né? Então, qual dado que a gente está lidando? Né? Para minha empresa, o CPF é um dado sensível. Né? Para minha empresa, o dado de cartão de crédito é um dado sensível. Né? Para minha empresa, o número da proposta comercial gerado pelo sistema CRM é um dado sensível. Então, essa categorização de dados, né, ela traz a visibilidade que a gente precisa para começar a organizar os blocos aí de dados sensíveis, tá? Depois disso, a gente pode categorizar esses dados, agora eu vou até usar outra canetinha aqui, a gente pode categorizar esses dados em categorias de compliance, né? Então, vamos voltar lá, por exemplo, da empresa financeira, né? A gente sabe que número de cartão de crédito, né, e cadastro de pessoas físicas é importante ali para a empresa financeira, ou seja, quando esses dados, né, tiverem uma movimentação saindo de um computador do usuário com destino à internet, eles devem ser analisados e categorizados ali pela ferramenta de DLP, né? E aí eu posso encaixar esses dados dentro de uma categoria de compliance, o exemplo que eu dei anteriormente, né? Ou seja, eu tenho uma categoria aqui chamada PCI DSS, né? Então, toda vez que esse dado trafegar no meu ambiente, eu posso ter uma política ali, né? Que ela é regida por um padrão de compliance do PCI DSS. Tá vendo que agora a gente começa literalmente conectar as lógicas, o tipo de dado, aquilo que eu quero bater do ponto de vista de compliance, porque depois essas duas informações, vocês vão ver no slide mais à frente, eu começo literalmente a organizar a minha regra de DLP, baseado nesse estudo prévio que a gente faz aqui em termos de categorização desses dados, tá? Aí a gente entra num ponto de países, né? Esses dados eles podem ter referência aí, ou relevância de acordo com o país que eu estou trabalhando, né? Então ela conecta muito ali com a visão de compliance, né? Por exemplo, no Brasil eu tenho a famosa LGPD, né? Na Europa eu tenho a GDPR, né? Então eu posso ter categorias de compliance, né? E eu posso filtrar, né, minhas regras de DLP de acordo ali com a região, com o país, né, ou com o grupo de usuários, tá? E depois eu vou olhar para o tipo de arquivo, ou seja, qual o tipo de arquivo que eu quero que o meu DLP, né, ou melhor, a minha estratégia de DLP, né, que a ferramenta é um meio, né, ela olhe para esse arquivo e comece a fazer essa categorização desse dado e essa mitigação de um possível risco de vazamento de dados. Então, a gente consegue trabalhar com uma infinidade de tipos de arquivo, tá? Vocês vão ver isso de forma prática ali no
na demonstração do Henrique ali. Vocês vão ver que a gente consegue literalmente olhar para o tipo de conteúdo, identificar o que existe dentro do conteúdo e a partir da categorização que a gente faz, né, do tipo de arquivo, ou seja, o que existe dentro do documento, mais o que a gente chama de categoria de compliance, que a gente pode chamar também de dicionário de dados, eu categorizo aquele elemento e entendo se aquilo é sensível ou não. Né? Então, é bem legal dentro de uma estratégia de DLP, justamente que eu tenho uma extensão, né, uma capacidade bem ampla de analisar aí diversos arquivos. Eu não estou limitado, por exemplo, a só arquivo Word, Excel ou PDF. Não, eu consigo olhar uma série de documentos e dentro daqueles documentos ou arquivos diversos, identificar o contexto do dado interno ali. Né? Então, o ponto relevante é, né, um perfil consistente, né? Ou seja, um perfil consistente ali de DLP, ele vai ser composto por uma combinação de tipos de dados. Foi o exemplo que eu acabei de dar, né? Por exemplo, se eu tiver uma regra chamada PCI Brasil, né? Ou seja, uma regra ali focada em uma normativa financeira para o Brasil, o que que eu tenho de identificar dentro dessa regra? Eu tenho de identificar número de contas bancárias, detalhes das contas bancárias, número de cartão de crédito e diversos outros padrões. Então, literalmente, eu coloco isso aqui dentro de uma caixinha, né? E aí meu DLP é capaz de identificar esse dado aqui e categorizá-lo ali como algo importante para o meu negócio dentro de uma normativa. E essa normativa nasce onde? Dentro de uma política, né, que eu defini a nível de negócio. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Se alguém tiver qualquer dúvida, pode levantar a mão, né? E aí o Henrique me interrompe aqui, tá? Ou mandar aí no chat. Avançando um pouco mais aqui, né, vocês vão conseguir ver isso de forma clara, né? Então, imagina que eu preciso estruturar, né, uma política. Então, o que que eu defini ali do ponto de vista do meu negócio, tá? Eu sei que dados de cartão de crédito são críticos, tá? E eu quero ter o controle daqueles dados de cartão de crédito. Então, imagina que a nível de estratégia, eu tenho a seguinte política, né? Que eu necessito bloquear o compartilhamento de dados de cartão de crédito, tá? Para o Gmail, para todos os usuários do grupo Nalsai geral. Né? Então, eu defini isso uma política. E agora eu preciso habilitar essa política dentro de uma estratégia. Né? Então, é exatamente esses 3 pontos. Né? Por que, que eu preciso bloquear dados de cartão de crédito? Porque é sensível para o meu negócio. O que, que eu preciso bloquear? Que esses dados, né, ou seja, as informações numéricas do cartão de crédito, saiam da máquina do usuário e vão para o destino a alguma aplicação na internet. No meu exemplo, o Gmail, né? E como que eu vou fazer isso? Que é exatamente estruturando uma política que cubra aquele caso de uso, tá? Então, vamos olhar isso aqui na regra, tá? Primeiro, bloquear, né? Então, eu vou definir na política uma ação de bloqueio, né? Ou seja, eu não quero que aquele dado saia da máquina do usuário, tá? Que tipo de dado é esse? É um dado de cartão de crédito, vocês vão perceber que aqui, ó, eu tenho uma DLP Engine, ou seja, uma política que consegue reconhecer esses dados de cartão de crédito, tá? Para onde? Para o Gmail, né? Ou seja, eu defini que aquela aplicação de nuvem é uma aplicação que eu não quero que o meu dado vá para aquela aplicação, né? Quando ele for do tipo cartão de crédito, tá? E para quem, né? Para os usuários do grupo Não Sai. Né? Então, olha que interessante. Em 4 simples etapas aqui, eu consegui definir uma política aqui que está gerando, né, uma contenção de vazamento de dado para cartão de crédito para uma aplicação específica. E aí, a gente avançando, né, olha que interessante. Agora eu tenho uma outra política que ela é inversamente lógica, né, no seguinte ponto. Agora eu quero permitir, porém eu quero permitir que só um grupo da minha empresa manipule código-fonte com o destino a uma aplicação. Né? Então, olha que interessante. Vou pegar um exemplo aqui para vocês conseguirem consolidar isso aqui, que é uma necessidade muito comum para a empresa que trabalha com desenvolvimento de aplicação. Então, imagina que você é uma empresa SaaS, sei lá, você é o Google da vida. Então, você tem código-fonte. E código-fonte é uma informação sensível, né, que depende ali, né, de uma proteção a nível de capital intelectual.
Tá? Então, olha que interessante. O que eu fiz aqui? Eu vou criar uma regra de DLP, porém para permitir. Ou seja, eu permito que esse grupo manipule código-fonte para um destino específico e os demais grupos da empresa não podem fazer essa manipulação. Ou seja, se eles tentarem, eles vão tomar um bloco e mesmo o grupo que eu permitir fazer essa manipulação do código-fonte, eu quero ter uma visibilidade, né, do fluxo da transferência desses dados. Tá? Então, a mesma lógica. Né? Eu necessito permitir. Opa, eu necessito. Opa, peraí, travou aqui meu. Aqui, ó, eu necessito permitir, né? Então eu criei uma regra aqui permitindo, tá? Que somente o grupo Now Scilab, né? Então eu criei aqui amarrado ao grupo, faça o upload, ou seja, ele envia arquivos, né, de código-fonte. Então eu tenho uma engine aqui que ela é capaz de identificar código-fonte. Então imagina que um usuário vá lá, ele programou um código em Python. Na hora que ele tentar subir isso, né, e mandar isso, por exemplo, lá para o GitHub, eu vou ser capaz de identificar que dentro daquele arquivo, independente do formato, é um código-fonte em Python, um código-fonte em Java, né? Então eu crio essa política para identificar aquele conteúdo. Só que para onde que eu estou permitindo? Para o GitHub, uma aplicação em específico. Está aqui minha política. Né? Então vocês percebem a importância de eu definir de forma lógica e estratégica o que eu quero fazer, o porquê, o que e o como eu vou fazer. Porque o como, né, ou seja, como que a política vai funcionar, ela vai depender, né, exatamente do mapeamento daquilo que é importante para o meu negócio em termos de proteção. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não. Então, avançando um pouco mais, né? Então, eu falo que a estratégia, né, de data protection é uma estratégia multimodal, né? Vocês vão entender um pouquinho mais, né? No final dessa apresentação, eu vou abrir um quadro branco e a gente vai entender alguns casos de uso para vocês entenderem que, né, as tecnologias ali da DLP, elas são diversas, né? Então, existem vários modos de eu impedir esse vazamento de dados. Né? E a estratégia ali ela deve permear, né, esses componentes. Né? Então, uma estratégia ela tem vários componentes. Né? Então, vamos dar uma olhada para esses componentes. Né? Eu tenho a classificação de dados, né? Então, eu trago muito isso ali do ponto de vista de governança, ou seja, eu tenho de conhecer meu dado antes de aplicar uma política. Tá? Eu tenho de construir a política, né, exatamente colocar em termos ali, né, de uma política de segurança da informação, de como eu devo tratar esse dado, né, a gente traz muito isso, né, acho que a própria LGPD, ela trouxe muito, né, a questão de classificação de dados e uma política de tratamento de dados, então é a mesma lógica que a gente aplica ali do ponto de vista da lei, tá? Então eu classifiquei meu dado e tem uma política ali, e ali eu começo a habilitar as tecnologias, tá? E aí isso que é interessante, tá? A gente vê também muita empresa, eu quero DLP. Aí eu sempre volto a pergunta, você quer DLP de quê? Tá? Porque se existe tipos de DLP de acordo com como o dado pode vazar. Então, eu tenho DLP de endpoint, eu tenho DLP de e-mail, eu tenho DLP de rede, né? E cada um desses tipos de DLP vai impedir que o dado seja filtrado de uma maneira, né? Então, não existe bala de prata, né? Depois de eu classificar meus dados, definir a política, eu tenho de entender qual tipo de DLP vai ser mais importante para mim trabalhar no momento. Eu posso começar com um, depois evoluir para o segundo, depois para o terceiro ali, do ponto de vista do ferramental. Né? E aí eu posso ter outras tecnologias de DLP, né? Por exemplo, o Casmo é uma tecnologia de DLP em nuvem, né? Então ele impede ali, né, uma exfiltração de dados, uma exposição de dados de aplicações SaaS. Né? Então não vai ser, por exemplo, com DLP de endpoint que você vai impedir que um usuário compartilhe uma informação dentro do SharePoint. Né? Quem faz isso é o CASB. Né? E aí você pode agregar, por exemplo, igual eu já falei, o treinamento, né? Ou seja, eu coloquei minhas ferramentas rodando, classifiquei os dados, agora eu preciso treinar os usuários ali para eles entenderem ali como eles devem manipular, né, e tratar aqueles dados, tá? E aí a gente entra, né, agora no contexto um pouquinho mais técnico, eu vou passar bem rapidamente aqui, porque eu vou usar o quadro branco para trazer esses exemplos, que aí é mais visual, tá? Mas eu posso trabalhar com duas estratégias ali do ponto de vista de classificar aquela informação ou impedir que aquele dado vaze, tá? Eu tenho um contexto que a gente chama de DLP contextual, tá? Então, o que ele é capaz de fazer? Ele é capaz de identificar o tipo de arquivo, ou seja, é um arquivo do Word, é um arquivo do Excel, tá? E eu consigo controlar a aplicação, tá? Que
que tá a aplicação de destino no qual o usuário vai interagir, tá? Então, apesar de não ser uma engine específica de DLP, eu consigo utilizar esses dois contextos de recurso para impedir que um dado vaze, tá? Então, o exemplo prático aqui de contextual DLP, né, ele entra exatamente no reconhecimento da extensão do arquivo, né? Ah, o arquivo aqui, se ele for .xlsx, eu não quero que o usuário seja capaz de subir esse arquivo para qualquer site da internet. Pode fazer sentido, né? Então, através da extensão do arquivo, eu consigo literalmente criar uma regra, né? Aqui está um exemplo clássico, tá vendo? Ó, eu posso selecionar a extensão do arquivo, deixa eu pegar aqui meu marcador de novo, caneta. Eu posso selecionar a extensão do arquivo, né, como XLSX, né, para algum grupo de usuário específico, tá? Para alguma aplicação específica. Então, imagina que eu vou falar o seguinte, eu quero bloquear que todo mundo faça o upload de uma extensão XLSX do Excel para a aplicação Gmail. Pronto, minha regra está criada, tá? Então, é um DLP baseado em contexto, tá? Ah, Leandro, mas se dentro daquele documento tiver um CPF? Não, vai ser um DLP com essa capacidade de contexto de extensão que vai ter essa visibilidade interna dentro do conteúdo. E aí, mais para frente, vocês vão entender a importância de eu ter camadas ali de DLP, que basicamente são os recursos que me possibilitam ter uma regra mais abrangente ou uma regra mais especializada, tá? O outro exemplo aqui de contexto, né? Então, aqui eu falei da identificação aqui da extensão do arquivo, né? E aí, quando eu faço a identificação da extensão do arquivo, eu consigo aqui ter regras aqui que podem permitir que o usuário faça ação, né? Eu posso bloquear aquela ação ou eu posso simplesmente advertir o usuário, né? E olha que interessante, esses aspectos aqui entram justamente na questão da estratégia, tá? Então, imagina que a gente está implementando um projeto de DLP que a gente não tem uma visibilidade aprofundada do que o usuário está fazendo, né? Então, imagina que eu comece bloqueando tudo, né? Pode ser que eu gere uma restrição ali, o usuário nem consiga trabalhar. Então, eu posso definir minha política o seguinte, ó, eu não quero que o usuário faça o upload de arquivo de Excel. Porém, ao invés de eu começar bloqueando tudo, né, eu vou permitir essa ação, tá? Porém, eu quero advertir o usuário. Então, na hora que ele for fazer aquela ação, ele vai, por exemplo, receber uma mensagem falando o seguinte, ó, a ação que você está fazendo aí, ela está sujeita a uma política aí de proteção de dados. Você tem certeza que você deseja fazer isso? Né? Então, olha que interessante, eu já criei uma ação ali de contenção, porém eu não impeço o usuário de executar aquela ação, porém eu dou visibilidade que ele está executando uma ação ali que pode estar em desacordo com a política de classificação de dados e a política ali de tratamento de dados. Tá? Então, olha que interessante, é um DLP baseado em contexto, ou seja, conheço a extensão, eu tomo uma ação ali para mitigar ou, ao menos, notificar o usuário. Tá? E aí aqui está um exemplo, né, também que eu consigo fazer um DLP aqui para evitar o vazamento de dados baseado no contexto da aplicação, né? Ou seja, se eu reconheço aquela aplicação que o usuário está interagindo, né? E aqui tem um exemplo, né, de algumas aplicações, tá vendo? Ó? To-Share, Box, Dropbox e afins, eu consigo criar regras aqui bem específicas para falar o seguinte, o usuário Leandro, ele pode interagir com o Dropbox, que é a ferramenta de compartilhamento de conteúdo oficial da empresa, porém, eu vou negar, por exemplo, que ele utilize o OneDrive. Né? Então, olha que interessante, eu tenho um controle de vazamento de dados, porém, baseado na aplicação que eu permito ou não o usuário interagir. Tá? E o legal desse recurso, que além de uma ação de permitir ou bloquear, né, vamos chamar de uma ação crachá, eu posso ter ações aqui mais específicas, dependendo, obviamente, da API ou da capacidade de integração com aquela aplicação. Então, nesse exemplo aqui, ó, além de permitir e bloquear, que são essas duas ações, eu consigo também, né, ter ações específicas, tá? Nesse exemplo, eu quero permitir, tá vendo, que o usuário acesse a aplicação, porém eu vou impedir que ele faça o upload de um arquivo para aquela aplicação.
né? Vamos pegar um exemplo prático. Ah, Leandro, você vai acessar o OneDrive. Eu acessei, eu consegui abrir um documento dentro daquela aplicação em nuvem, porém, se eu pegar um documento da minha empresa, né, um PDF, e tentar subir para a aplicação OneDrive, eu não vou conseguir. Por quê? Minha política permite que eu visualize o que existe dentro daquela aplicação em nuvem, porém eu não posso subir, né, fazer o upload de nada da minha rede para aquela aplicação em nuvem. Então, olha para você ver como que a regra saiu de um cenário permitir ou acessar a aplicação para um cenário permitir, porém impedir o upload, tá? Também é um DLP baseado em contexto, tá? E aí, qual que é a grande diferença, né, para um DLP baseado em conteúdo? É a consciência do que existe dentro do documento, tá? E aí eu entro num cenário de maior complexidade do ponto de vista de categorização, tá? E aí eu posso falar o seguinte, ó, se dentro do meu documento, né, existir, por exemplo, um nome da rua da minha empresa. Então, imagina que lá no rodapé da proposta comercial tem o endereço da sua empresa, a rua XPTO. Eu posso literalmente pedir para o DLP categorizar o endereço, né, fazer um match daquele conteúdo dentro da minha planilha, vamos imaginar que é uma planilha do Excel, e ele vai categorizar aquilo ali baseado numa palavra-chave. Então, olha o quão específico eu estou sendo. Isso é um DLP de conteúdo. Entenda que no primeiros exemplos ali, eu não via conteúdo, eu via contexto, extensão de arquivo e qual é a aplicação. Já num DLP baseado em conteúdo, eu consigo olhar dentro do documento. E isso aí desdobra para uma infinidade de coisas, tá? Outro exemplo, ao invés de trabalhar com palavra-chave, que ela é muito específica, eu quero trabalhar com regex, né? Não sei se todo mundo conhece, mas o regex basicamente vamos simplificar com uma linguagem de programação, tá? E para que eu uso o regex, né? Você já deve ter visto isso. Eu posso ir na internet e ter o que a gente chama de um gerador de CPF. Se vocês derem um Google e digitar gerador de CPF, e lá no site vocês vão ver que vocês vão conseguir gerar um CPF. E esse CPF, ele vai ser matematicamente válido, tá? Porque existe um algoritmo ali por detrás que gera o CPF. Então, o regex é exatamente isso, tá? Ele consegue ali olhar para dentro do documento e identificar padrões ali dentro do documento. O CPF não é um padrão matemático? O regex vai ter essa capacidade. Então, a mágica do regex é exatamente isso. Tudo que existe dentro de um documento que é passível de um padrão, eu consigo criar um regex para identificar aquele padrão dentro do documento. Tá? Então, vamos pegar o exemplo lá que eu usei no início. Eu tenho uma proposta comercial que ela sempre começa com, sei lá, PPT, sei lá, traço número XPTO, né? 4 dígitos. Isso é um padrão. Eu consigo criar um regex toda vez que esse padrão passar por dentro da minha ferramenta de DLP, eu rodo o regex, ele falou, opa, esse padrão aqui, ele é um padrão da proposta comercial da minha empresa. Existe alguma política aplicada para isso? Existe. Ele categoriza e gera ação. Permitir ou bloquear e gera um fluxo também que eu consigo notificar, por exemplo, um auditor ali que aquele dado ali, né, ele passou ali pela minha ferramenta de DLP, tá? Então, na verdade, essa parte aqui de classificação avançada é a cereja do bolo, né? Ah, Leandro, eu preciso ter isso aqui para ter uma estratégia de DLP? Não. Porém, você está limitado ali a um DLP de contexto. Quando eu tenho um DLP baseado em conteúdo, eu consigo abranger, né, e ser muito mais profundo ali dentro da minha estratégia de DLP. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Aí, Não. aí avançando um pouco mais, né, eu vou trazer agora essa visão, mas eu vou usar agora o quadro branco aqui, que eu acho que ele vai ser mais didático aqui agora para me explicar esses conceitos, tá? Então, antes da gente habilitar uma estratégia de DLP, a gente tem de entender o seguinte, como, né, esse é o ponto, acho que ele é o ponto mais crucial, tá? Como que o usuário pode vazar o dado? Porque eu entendendo isso, eu consigo literalmente, né, obviamente depois de eu classificar os dados e ter a política, eu consigo endereçar a ferramenta apropriada de DLP para lidar com aquela circunstância, tá? E aí vocês vão ver que existem tipos de DLP, tá? Então eu vou trazer o primeiro exemplo, tá? Imagina que a minha empresa ela está preocupada de um usuário pegar uma planilha, um documento e imprimir esse documento numa impressora e esse documento conter dados sensíveis, né? Então eu estou falando de um caso de uso de
DLP para mitigar um risco de impressão, tá? Qual tipo de DLP lida com esse desafio, tá? É o que a gente chama de DLP de endpoint, tá? Então, esse DLP, literalmente, ele é uma tecnologia específica para lidar com isso. Ah, Leandro, será que o DLP de endpoint consegue lidar com esse caso de uso abaixo? Qual que é esse caso de uso? A mesma lógica. Porém, eu estou preocupado de um usuário fazer o upload de uma planilha ou um documento sensível para algum site na internet. É o DLP de rede que lida com isso? Não. Desculpa, é o DLP de endpoint? Não. É o DLP de rede inline. Tá? Então, olha que interessante isso. Então, eu tenho dois riscos de vazamento de dados, tudo é DLP, porém, são tecnologias de DLP distintas. Tá? E minha outra preocupação, a mais comum, tá? Ah, Leandro, eu estou preocupado que esse usuário mande um e-mail, então imagina que ele anexou um documento no e-mail, tá? Aí imagina que ele usa aqui no meu e-mail, ó, o Outlook ou alguma outra ferramenta aí de e-mail, tá? Então ele anexou uma planilha e mandou essa planilha lá para um servidor de e-mail, Gmail, seja qual for a aplicação, né? Então ele tem um servidor de e-mail que vai receber esse documento e depois mandar isso para o destinatário. Ah, Leandro, será que o DLP aqui de rede consegue pegar isso? Não. Né? Por quê? Ele precisa de uma ferramenta de DLP que rode dentro do protocolo de e-mail, ou seja, dentro do serviço de e-mail. Então, eu estou falando de um DLP de e-mail. Tá? E o que é interessante? Eu posso ter todas essas soluções numa única ferramenta, tá? Ou eu posso ter aqui, né, essa solução em ferramentas distintas. Ah, Leandro, mas qual que é melhor? Eu ter uma única ferramenta ou várias? Depende da sua estratégia, depende da capacidade da ferramenta de abranger esses três casos de uso, tá? E aí, quando a gente entende isso, né, eu fiz exatamente essa analogia. Então, uma estratégia de DLP aqui é como se fosse um muro, tá? E aí, dependendo daquilo que eu quero cobrir ou o risco que eu quero mitigar, ou seja, o usuário imprimir um documento sensível, ele subir um documento para a internet, ou ele mandar um documento sensível por e-mail, eu tenho de ter literalmente os tipos de DLP apropriados para literalmente compor aqui meu muro para impedir que esse dado vaze, tá? Isso aqui é o coração, né, aí olhando para a parte mais técnica, do ferramental de uma ferramenta de DLP. Então, a gente percebe aqui em 99% dos casos, né, ou a empresa chega com, né, uma visão de DLP muito abrangente, ela quer tudo, porém, ela está endereçando a ferramenta errada para a necessidade dela. Ah, Leandro, eu quero impedir os três pontos aqui. Eu quero impedir que o usuário faça impressão, faça o upload e envie e-mail. Só que aí ele está olhando somente para o DLP de endpoint. O DLP de endpoint vai resolver isso? Não, porque ele está focado, né, em uma estratégia, em um caso de uso, uma dor específica. Né? Então, dependendo da minha estratégia, eu tenho de abranger mais de um tipo de DLP. Tá? Então, esse é o aspecto fundamental ali em termos de como eu levo a tecnologia, né, para evitar o vazamento de dados e compor literalmente a minha estratégia de DLP. Então, na minha analogia, a estratégia de DLP é o muro, né? As ferramentas ou a capacidade da ferramenta, ela vai ser exatamente o bloco ali que vai compor ali o muro, né? E no final do dia, dependendo do meu nível de maturidade, eu vou ter literalmente, aqui meu muro completo. Né? Mas olha que interessante, tudo isso aqui que eu estou mostrando não é algo que se resolve rápido, né? Tem um tempo ali de maturidade para a gente chegar ali num contexto, né, de maturidade alta, né? Por exemplo, se eu começar um projeto colocando DLP de endpoint, DLP de rede, DLP de e-mail, pode ser tão complexo de eu lidar que literalmente ou o projeto vai morrer, o que a gente vê acontecendo muito, né? Ou na hora que a gente começar a implementar as regras, vai gerar um nível de restrição tão alto que a empresa literalmente pode até parar ali em termos seguintes, eu estou tentando mandar o e-mail, não estou conseguindo, estou tentando subir uma planilha, não estou conseguindo, estou tentando imprimir, não estou conseguindo. Né? Então, o que a gente defende? Sempre começar um projeto de DLP por uma dessas portas aqui. Né? E por onde que eu começo?
por onde que é mais importante. Se eu entendo que, para mim, é importante eu fechar as portas, né, para que os usuários não subam arquivos aí para a internet, né, eu estou falando de um DLP de rede. Né? Então, muitas empresas chegam e perguntam, Leandro, eu quero impedir que o usuário acesse uma aplicação, porém, se o usuário acessar uma aplicação que é permitida e tentar subir uma planilha, que é um dado sensível para uma empresa, eu quero ter visibilidade. Está falando de DLP de rede. Então, você deve começar por esse bloco de rede. Ah, não, Leandro, eu estou preocupado do que o usuário está mandando por e-mail. Eu devo começar por um DLP de e-mail. Ah, eu estou preocupado com o que o usuário imprime. Eu devo começar por um DLP de endpoint. E o ponto é, eles não são excludentes, tá? Uma estratégia madura, né, na hora que a gente olha para o mercado, uma empresa que tem alta maturidade, ela tem geralmente aqui DLPs cobrindo aqui essas três perspectivas. Mas não quer dizer que o seguinte, Leandro, eu não tenho recurso para investir em DLP de endpoint, eu tenho que escolher um só, tá? Você pode literalmente compor sua estratégia de DLP somente com uma camada. Porém, você entende o seguinte, né? Dentro de uma cobertura, né, não existe nada 100%, mas vamos colocar, dentro de uma cobertura ideal, você sabe ali que você está cobrindo ali em torno de 50%, 60% ali das possibilidades de vazamento de dados. Tá? Que é algo legal. Né? Então, é passível de falar do seguinte, eu tenho uma estratégia de DLP, porém, dentro da amplitude de uma estratégia de DLP, eu estou cobrindo aqui, né, somente o DLP de rede. Né? E aí, para a gente finalizar aqui, né, para me passar ali a palavra para o Henrique, então eu trago exatamente esse ponto, né, que falar de uma estratégia de DLP, né, não é falar da tecnologia em si, mas da estratégia, e uma estratégia de DLP madura é uma jornada. Né? Então a gente deve literalmente começar planejando com algo básico, né? E com o tempo, né? E com o tempo que eu falo, do entendimento de como esse dado está trafegando dentro do ambiente, eu vou literalmente aí aumentando as minhas regras ou tendo uma cobertura maior. Né? Exatamente o contexto dessa frase, né? Maturidade vem com o tempo. Né? Como que eu vou bloquear, criar uma regra se eu não entendo qual tipo de dado está passando na rede? E na prática, gente, ninguém sabe o dado. Né? Uma empresa deve movimentar milhares, né, de dados, tipos de conteúdo, né, sem considerar as informações que existem dentro desses conteúdos. Né? Então, literalmente, o que a gente percebe? Uma empresa que tem foco, né, e literalmente quer ter uma estratégia de data protection eficiente, gastando tempo, né, em termos de dedicar para montar essa estratégia, no mínimo aí para uma estratégia e tiver um nível de maturidade intermediário, a gente fala de um ano e meio, né, entre estudar os dados, montar as regras, monitorar e aprimorar. Né? Porque depois desse tempo, na hora que ela atinge uma maturidade, ela entra literalmente o que eu chamo de velocidade de cruzeiro, ou seja, está tudo bem estruturado, agora simplesmente eu consigo monitorar e aprimorar aquilo que já está com um nível satisfatório em termos de visibilidade e bloqueio. Senhores, é isso. Ficou alguma dúvida? Se tem alguma pergunta do que é DLP de e-mail, DLP de rede, DLP de endpoint? Que agora eu vou Eu tenho, passar. eu Opa, tenho uma dúvida. pode ficar à vontade. Estão me ouvindo bem? Tô sim. Sim. Eu entendi que realmente é ferramenta, só que não ficou claro em como ele bloqueia. Ele verifica o IP de origem, ou ele verifica usuários de um AD, de um LDAP, e se for IP de origem, como que funciona isso fora de uma rede corporativa? Por exemplo, a pessoa que está dentro da sua casa trabalhando de home office. Beleza, excelente pergunta. Vamos lá, vou ter de passar alguns conceitos aqui, que é o seguinte, vamos falar do caso de Zscaler, tá? Porque aí a gente vai ter de entender mais de um conceito para falar da arquitetura para chegar na sua resposta, tá? Esse aqui é o cenário tradicional que você está falando, tá? Então, vou pegar o documento lá que é sensível, só para a gente ilustrar ele aqui. Eu vou pegar esse camaradinho aqui, opa, duplicar ele aqui e levar para cá. Então, sua preocupação é exatamente essa aqui, ó. O usuário está com o documento aqui, né? E aí, qual que é o grande problema? Né? Ele está atrás ali da sua rede. Então, imagina que aqui é a rede, vamos falar da empresa A, ele está aqui. E aí, qual o problema que você me trouxe agora? Falou, Leandro, o usuário saiu aqui da rede e levou meu documento lá. E agora, esse usuário pode pegar esse documento aqui, ó, e mandar lá para a internet. Como que eu tenho visibilidade disso aqui? Tá? E aí que entra no que eu falei lá no início, uma arquitetura tradicional, você vai ter esse problema.
Você não vai ter visibilidade desse documento. Então, a gente tem de mudar e modernizar essa arquitetura. Aí eu vou te trazer uma arquitetura agora que vai lidar com esse tipo de problema, tá? Então, eu tenho o mesmo usuário aqui, porém, agora esse usuário aqui, não importa se ele está em home office no aeroporto, na matriz da empresa ou na filial, tá? Ele está com o mesmo documento aqui, tá? Anexado ali ao computador. Porém, olha que interessante, na hora que o usuário for mandar esse documento para algum site na internet, eu vou processar minha regra de DLP num ponto central, que é o conceito de proxy, tá? E aí, como esse ponto central, ele está fazendo literalmente o que a gente chama de broker, né? Ele está sendo o ponto central ali. Antes do usuário chegar em qualquer site da internet ou numa aplicação, eu consigo processar essa minha política num ponto central. Então, olha que interessante. O usuário está no home office? Não importa. Eu processo a política no ponto central. Ele está na matriz da empresa? Eu processo a política no ponto central. Ele está na filial? Eu processo no ponto central. Esse aqui é um conceito que a gente chama, né, de rede sem perímetro. Não existe um perímetro. Como eu tenho um ponto central, independente da localização geográfica do usuário, sempre a informação passa no ponto central antes de chegar no destino. Você lembra o slide que o Denis mostrou no início, aquele monte de data center ali no mundo? Isso são os pontos centrais. Tá? Então, literalmente, eu levo a minha segurança na nuvem, porque, como está na nuvem, não existe mais agora o perímetro. Existe o ponto central que, se o usuário estiver no Brasil, ele vai bater no data center da Zscaler que processa a política. Se ele viajar para os Estados Unidos, ele vai ter um data center próximo dele que vai processar a política, sendo que a política agora é global. Tá? Então, esse é o primeiro ponto para falar o seguinte: como que eu protejo o usuário independente da localização geográfica? Ficou claro? Estou sim. Tá? Agora eu vou responder a sua segunda pergunta, tá? Que é o seguinte, Leandro, é por IP? Não, é por conteúdo, tá? A gente tem de ir agora para esse contexto aqui, tá? Então é o seguinte, a mesma lógica que eu apliquei lá, tá? O usuário tem um documento na máquina dele, deixa eu só te falar uma informação aqui para não ficar abstrato. Ah, Leandro, como que você conecta nessa nuvem? Aqui, ó. Você tem uma aplicação aqui, ó, Internet Security, tá? Quando eu conecto lá na nuvem da Zscaler aqui, literalmente tudo que sai da minha máquina bate nesse ponto central e nesse ponto central tem visibilidade. Tá? Então, por isso que não importa onde você está. Essa aplicação aqui, ela controla a entrada e saída do tráfego da sua máquina. Literalmente, né, fazendo uma analogia para simplificar, é como tivesse um firewall ali na máquina do usuário, individualmente em cada máquina, possibilitando que eu tenha visibilidade de tudo que entra e sai, inclusive aplicando as regras de DLP. Só que as regras de DLP, ponto, não é processada na máquina do usuário, é processada na nuvem. Esse agente ele só faz um forward do tráfego com um ponto central. Né? E nesse ponto central, literalmente, a gente não administra isso, é responsabilidade da Zscaler, tem Firewall, tem uma appliance de DLP lá, tem tudo dentro da nuvem da Zscaler. Tá? Literalmente, né, é o conceito de SaaS, Security, aí como serviço. Tá? Na demonstração prática, acho que vai ficar um pouco mais claro, que a gente vai mostrar a política, como que a gente criaria uma política e como que ela funcionaria ali para o usuário. Perfeito. O Otávio tem uma pergunta também. Deixa eu só concluir aqui, porque aí eu cheguei na arquitetura, mas eu vou falar que essa pergunta sua ela tem vários aspectos. Então, você entendeu a arquitetura e como que não importa onde que o usuário está, porque eu faço isso num ponto central e tem uma aplicação que manda o tráfego dele para lá. Agora, você me pergunta, Leandro, como que eu reconheço que esse dado é sensível? É pelo IP? Não, é pelo conteúdo ou pelo contexto, tá? Então, vamos explicar aqui de novo, tá? Eu tenho um contexto aqui, ó, de reconhecimento de contexto. Então, você pode ter uma regra de DLP falando o seguinte, ó, se, independente do usuário, tá, ele tentar fazer o upload de um arquivo que é XLSX, você concorda isso aqui é Excel, tá? Eu vou bloquear. Isso aqui é contexto, ou seja, por extensão do conteúdo, tá? Então, imagina que isso aqui é uma planilha do Excel, chegou aqui, vai acontecer o quê? Vai bloquear. Concorda comigo? E aí, aí é o seguinte, mas eu quero bloquear só o Leandro de fazer isso. Você vai configurar na regra, Leandro. Você concorda se for o Pedro vai passar? Porque você especificou na regra, Leandro e Excel, tá? Ou você pode colocar que ninguém vai subir Excel para a internet. Você vai colocar ao empresa, todo mundo é empresa, sacou? Só que aí o seguinte, aí é o DLP de reconhecimento de contexto, tá? Eu posso trabalhar com DLP com reconhecimento de conteúdo, que aí o buraco é mais embaixo.
que aí eu vou abrir esse documento aqui e vou ver se dentro desse documento aqui, ó, tem um CPF. Vocês vão ver o Henrique mostrando isso na prática, tá? Como que o DLP conhece o CPF? CPF é um padrão, 097. Tá? Então, imagine que isso aqui é um CPF, tá? Dentro da ferramenta de DLP, você tem um conceito que a gente chama de dicionário de dados, tá? Então, o que é um dicionário? É um conjunto de palavras, concorda comigo? Com um significado. Um dicionário de DLP é exatamente a mesma coisa. Eu falo que isso aqui, um CPF, é igual um padrão matemático. Concorda? Então, literalmente, na hora que passa um número aqui, ele vai rodar a matemática, que é o regex aqui, vai identificar se matematicamente aquele número corresponde com o CPF. Correspondeu com o CPF, ele classifica como CPF e ele vai respeitar essa política. Só que a política agora não é baseada em extensão, é baseada em conteúdo. Se o conteúdo é igual CPF, que é igual padrão matemático, ele vai bloquear aquele conteúdo. Consegui tirar sua dúvida? Não pode perguntar, compreendi. tá? Tranquilo, vocês vão ver isso na prática, tá? Otávio, pode perguntar. Opa, boa tarde, Henrique. Boa tarde, Leandro. Tudo bem? Beleza. Bom, bem interessante essa solução. Então, basicamente, ela pega né, no caso assim, ele abre o pacote, ele identifica tudo que está dentro e depois ele faz uma análise da regra que foi configurada. Tá falando, então, no caso, esse nível de análise é a nível de pacote mesmo. É isso? Isso. Aí, não no nível de pacote de rede, mas a nível do documento. Tá? Eu abro. Você lembra ali no início que eu falei que ele consegue ler um documento Word, Excel, um arquivo Sim. extensão Java? Então, literalmente, ele abre o documento, é a mesma coisa de um ser humano. Imagina que eu te mando uma planilha agora por e-mail e vou te perguntar, Otávio, dentro dessa planilha tem CPF? O que você vai fazer? Você vai abrir o documento, vai na célula ali da planilha e vai ver se tem um CPF ali. Isso aqui é um CPF, concorda? Isso aqui, ó, Pedro Silva é um CPF, isso aqui é um nome. Ou seja, o DLP, o dicionário de dados, ele tem poder de olhar isso aqui dentro do documento e falar, isso aqui é um CPF. Se é um CPF e você falou que não quer que um CPF vaze para a internet, o que ele vai fazer? Ele vai gerar o bloqueio. Entendi. Bem interessante. Então, assim, se o arquivo tiver, né, só aproveitando o gancho, tiver alguma senha, por exemplo, tiver um arquivo criptografado com uma senha, ele conseguiria acessar mesmo assim? Ou aí já... Excelente pergunta, né? Aí vou te devolver. Hoje a gente consegue abrir um arquivo sem a senha do zip. Você conseguiria abrir esse zip? Não, concorda? não. Tá com uma Sim. senha. O DLP vai ter a mesma limitação. Porém, você pode definir uma regra no DLP falando o seguinte: caso passe um conteúdo para ele que é protegido por senha ou criptografia, ele vai gerar um bloqueio. Porque aí o que o DLP entende? Se eu não posso avaliar aquele conteúdo, então eu gero um bloqueio dele. Porque ele vai pegar literalmente, acho que eu entendi o contexto da pergunta, a maldade do usuário. Ou seja, o usuário é espertinho, ele vai tentar subir um Excel ali. Deu bloqueio porque a gente identificou que dentro do Excel tem um CPF. O que ele vai fazer? Botão direito vai gerar um zip, vai colocar a senha. Só que na hora que for passar com senha, eu vou falar, opa, meu amigo, você está colocando senha aqui, ó, você está mal intencionado, você vai tomar um bloco. Ele considera como documentos unscannable, né? Que não podem ser escaneáveis. Esse tipo de documento, ele vai ser bloqueado. Aí, o que engloba isso? Documento com senha, documento criptografado, documento com alguma extensão, né, inexistente, que não é possível ser aberto por algum motivo. Ele não pode ser escaneado, ele vai ser bloqueado. Então, ele não vai conseguir fazer a análise de conteúdo, ele bloqueia o arquivo. Okay? Muito obrigado pela explicação, Henrique e Leandro. Show. Wagner, você vai fazer alguma pergunta? Oi, Leandro, tudo bem? Tudo bem, jóia. pessoal? Isso é a pergunta que acabou de ser feita pelo nosso colega aí, é a mesma dúvida que eu tinha, né, em relação à criptografia. Mas e se ele fala do usuário, né? No meu caso, a gente está passando por isso dentro da empresa, de tentar chegar numa maturidade e começar a aplicar toda essa parte de SI e cibersegurança mais firmemente. Então, quando vem do dev, né, do desenvolvedor,
pergunta sempre foi essa do líder técnico. Mas se o cara catar o código, colocar dentro de um Word, catar um código, criptografar, colocar dentro do Word e tentar passar esse arquivo? Aí eu falo que o buraco é muito, muito mais embaixo, tá? Porque imagina o seguinte, a pergunta está dentro do contexto. Imagina que o desenvolvedor ele conhece, tá? Ele vai gerar ali, vai pegar um texto plano, vai gerar um base 64 ali, tá? E aí eu teria de ter a capacidade de identificar esse dado. Imagina um CPF, eu consigo pegar aqui, ó, agora um CPF, esse dado aqui, né? Vou fazer aqui o exemplo aqui só para elucidar. Deixa eu só arrastar para cá. Eu consigo pegar isso aqui que é um CPF, tá? Para quem não conhece, tá, gente? Isso aqui chama transformação de dados, tá? Transformação de dados. Aí eu consigo pegar esse dado aqui e transformar ele no base 64. Vou inventar um trem estranho aqui, tá? Finge que isso aqui é um base 64, tá? Mas imagine que isso aqui é um base 64. Eu transformei esse dado. Só que esse dado aqui, ele é um CPF, porque eu consigo pegar esse dado transformado, usar uma ferramenta e transformar esse dado de volta para CPF aqui. É isso que o Wagner está falando, tá? Aí, Wagner, o ponto, né? Isso é complexo, tá? Não é simples, não. Eu teria de ter um dicionário de dados capaz de identificar CPF em base 64. Tá? Então, literalmente, isso é complexo. Ou seja, sabe aquelas regras de DLP que eu falei? Eu posso ter uma regra padrão que identifique CPF no formato padrão. Mas aí, dependendo da minha necessidade, eu tenho de começar a criar literalmente dicionários de dados com essa capacidade. Porque a gente está falando, vamos falar assim, de pessoas com capacidade de filtração de dados bem mais avançadas. Tá? Porém, eu trago um ponto ali, que é um ponto bem interessante, que é o seguinte, aí vamos pensar com cabeça de usuário. Um usuário geralmente mal intencionado, ele não vai tentar fazer uma exfiltração mais avançada. Tá? Geralmente ele vai dar indícios de tentar fazer uma exfiltração de um CPF no formato padrão, ou ele vai dar indícios ali, porque é o seguinte, pensa o seguinte, o desenvolvedor, por mais avançado que ele for, ele não vai entender como que a estratégia está estruturada do ponto de vista tecnológico. Então, em algum momento, quando ele tentar uma ação ali de alto risco, ele vai se expor. E aí é um momento seguinte, pode ser que eu não tenha o dicionário para impedir que ele vaze ali em base 64, mas pelo padrão comportamental que ele está batendo na ferramenta por algumas outras infiltrações que ele, porventura, tente, vai mostrar ali que ele é um usuário de alto risco. Por isso que uma estratégia de DLP, independente ali da política, o monitoramento é essencial. Assim, classifica o usuário, né? Perfeito, né? Porque não existe, isso eu te falo com certeza, dependendo de como o desenvolvedor ali, se ele for um cara muito safo, a gente tá falando, aí só o pessoal entender, tá, gente? Isso aí, o DLP aqui numa base bem estruturada, ele vai pegar 95% dos usuários. A gente tá falando de um cara ali, desenvolvedor muito safo, que aí realmente ele pode ter técnicas ali inerentes até o conhecimento dele ser um desenvolvedor sênior. Ele vai conseguir ali algum meio de vazar esse dado. Porém, ali, pensa que eu tenho uma cobertura ampla ali. Aí eu tô vendo o cara, vou falar em algo básico, que ele vai pegar um base 64, que eu não consigo ter dicionário de dados para isso, mas ele vai lá e manda alguma coisa para, sei lá, vou inventar um trem muito doido aqui, www meu app China, vou colocar China aqui. Você concorda que isso aqui é muito estranho? Mas que app China é esse? Então, olha aqui, eu não consegui entender o contexto do dado, que é um base 64, eu não tenho uma classificação para isso, porém eu entendo que ele está mandando para uma aplicação de alto risco. Olha o contexto aí do monitoramento funcionando. Entendi. E só mais uma pergunta, aproveitando o ensejo. Existe alguma tecnologia de IA dentro do Zscaler já sendo aplicada? Existe, aí a gente vai ter de entrar aqui, ó, num contexto, que aí eu vou te explicar aqui, aí eu vou avançar, nem abordar isso aqui, mas vamos voltar para esse ponto para me te responder a sua pergunta, tá? Então, vamos só contextualizar aqui o que a gente está falando, tá? De todos aqueles DLPs que eu estou falando, eu estou falando de DLP de rede. Por que é DLP de rede, tá? Eu estou pegando um dado da máquina do usuário, dentro do mesmo conceito que eu falei, mandando para uma nuvem, processando antes do cara chegar na internet. Então, isso aqui é DLP de rede, ou DLP inline, tá? Sai do local e vai para a internet, tá? E aí eu tenho modos de classificar esse dado, tá? Que é o que eu acabei de falar, pelo contexto, ou seja, se esse dado vai para uma aplicação ou pela extensão dele, ou pelo conteúdo, que é
a matemática toda que eu acabei de explicar. Eu posso chegar agora em níveis de classificação avançada, tá? Que aí eu começo a rodar, inclusive, contextos ali mais avançados com AI, tá? Aí eu vou dar 2 exemplos de classificação aqui, porque isso é bem avançado, tá? Mas eu vou dar um exemplo aqui interessante. Imagina que o usuário, ele dá um print num documento, tá? Você concorda que um documento é uma imagem, tá? É diferente, por exemplo, de eu abrir um Excel que eu consigo capturar ali de forma fácil os caracteres e reconhecer se aquilo é o CPF. Se eu der um print num documento, eu preciso de uma classificação avançada. Todo mundo já deve ter brincado com isso aqui, né? Quem é de TI, que é OCR. Eu converter um texto, uma imagem, desculpa, em texto. Classificação avançada, tá? E aí eu posso trabalhar com classificações avançadas no nível que eu considero tecnologicamente bem absurdo, tá? Eu tenho essas 2 classificações aqui, tá? Que é o Exat Datamax e o Index Documento. O que significa isso, tá? Com o Exat Datamax, Wagner, o que a gente consegue fazer? Olha o nível que a gente consegue fazer. Eu consigo pegar um documento seu, indexar o conteúdo dele e criar hashes desses conteúdos. Deixa eu pegar um slide aqui que você vai conseguir ver isso aqui de forma visual. Que é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Olha como que eu estou fazendo aqui. Então, não estou simplesmente, né, criando um regex, que você concorda? Eu criar o regex ali, eu criei uma matemática, ele dá um match com o CPF. Aqui eu estou pedindo para a própria tecnologia, através de inteligência artificial, pegar campos de uma planilha, isso aqui é uma planilha, e gerar o hash disso aqui e mandar para a nuvem da Zscaler. Sacou? Agora, ao invés de fazer por regex, eu estou fazendo por hash. E aí eu começo dentro da nuvem falar o seguinte, esse hash aqui, ele corresponde a um dado sensível, e se esse hash aparecer aqui, você vai gerar um bloqueio. Tá? Então, olha o nível de classificação que eu tenho. Tá? Isso é interessante. Entendeu? Eu vou te dar um exemplo. O que a gente usa o EDM, o Exat Datamax, ou Index ali? Né? Um exemplo clássico aqui, código-fonte. Gerou um código-fonte, bateu na ferramenta, eu indexo, eu faço o hash daquele código-fonte e mando o hash para a nuvem. Sacou? Legal. Isso evita o vazamento do código, né? Que é uma das nossas preocupações. Aí o fato do cara embaralhar e criptografar, aí já é a classificação do usuário, né? Que ele está passando algo que a gente não conseguiu identificar, né? Isso. E eu reduzo o falso positivo, concorda? Porque isso é matemática. Eu O rasteei hash aquilo ali. é. Não tem falso É positivo legal ali. isso aí, né? Fazer o hash. Isso, ó, com certeza, a gente vai aplicar. Isso, exatamente. Então, assim, isso aqui, vamos falar, isso aqui é o estado da arte de classificação. Né? Que aí, quando eu passo... Opa, deixa eu minimizar aqui. Quando eu passo ali, né? Descartar. Quando eu passo aqui desse contexto, e aí eu tenho casos de uso muito mais granulares, ou minha preocupação é muito mais sensível, a única coisa que segura, né, ou me dá uma superfície de cobertura maior é trabalhar com classificação avançada. Nesse exemplo aqui, é claro, você me perguntar, Leandro, eu não tenho OCR aqui, o usuário deu um print, vai sair, ponto. O que eu preciso aqui, se minha preocupação? Fazer OCR aqui daquela imagem para extrair os caracteres e aplicar o meu dicionário. Perfeito. Muito obrigado. Tranquilo. Bem entendido. Show. Muito obrigado pela Pessoal, explicação. tranquilo. Aí eu vou só dar um contexto, porque agora vocês vão ver agora na apresentação do Henrique, tá? E aí lembra que eu falei de estratégia e tudo mais? Por quê? No final, o que importa de verdade é o seguinte, como que eu sei que minha estratégia está boa? Eu monitorando, não tem como. Então, imagina que o usuário, ele está subindo um documento para a nuvem, ou seja, ele está subindo um documento que é sensível, ele vai para o Gmail, para o Google Drive, ou para algum site qualquer. Eu preciso ter visibilidade, a gente vai te mostrar isso para vocês. O que é visibilidade? Responder essas 4 perguntas, tá? Quem? Então, imagina que o Leandro Lima, tá mandando uma informação que é sensível para o Gmail. Eu preciso responder quem, Leandro, quando? Dia 25/4/2024, às 18h21. Concorda? Respondi quando? Para onde? Gmail, qual que é a aplicação? Gmail. E o que? Exatamente
o arquivo que o Leandro está mandando. Vocês vão ver isso na prática. Porque sem isso, não adianta você ter 1000 regras configuradas, você não sabe o que está acontecendo, né? Como que você sabe se um usuário ali, é o exemplo que eu trouxe ali para o Wagner e para o Otávio, como que você sabe que um usuário é alto risco? Você não está monitorando, né? Então, duas coisas que acontecem. O projeto DLP também morre por isso. Porque chega um momento lá que tem um monte de alarme lá, e aí a gestão pergunta, está tendo vazamento de dados? Não sei, não estou analisando, né? Você não respondeu essas perguntas aqui, quem, quando, para onde e o quê. Então, monitoramento de DLP, para funcionar, né? Assim, o que eu recomendo é que, inclusive, tenha, dependendo, obviamente, do tamanho da empresa, tem uma pessoa ali que só, né, só abre aspas, né? Pode ter outras funções, mas ela tem a responsabilidade de ser o que eu chamo de um auditor de data protection. Ele tem de receber esses insumos para entender ali, primeiro, se as regras estão funcionando e se estão funcionando, quem são os usuários ali, né? Os tops usuários ali que estão representando mais risco ali em termos do vazamento de dados. Tá? E essas 4 perguntas, elas têm de existir em um relatório, algum modo de eu consultar ali quem, quando, para onde e o que está acontecendo dentro de uma estratégia de um DLP de rede. Tá? E aí o Henrique agora vai mostrar para vocês na prática, tá? Parei Show, aqui. deixa eu compartilhar aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Não. Bom, pessoal, a ideia aqui é mostrar, né, algumas estratégias de aplicação de eficiente, né, de DLP. Então, justamente naquela linha que o Leandro falou, que o DLP é uma estratégia, não em si uma feature, e aí eu vou mostrar justamente as diferenças, né, o que a gente tem de capacidade aqui, nesse caso, utilizando a plataforma da Zscaler. Então, a gente vai ver tanto o DLP a nível contextual, quanto a nível de conteúdo, igual o Leandro explicou bem. Então, só para dar um contexto melhor, essa aqui é a plataforma da Zscaler. Então, a gente está falando aqui do produto ZIA. Então, o módulo de DLP, ele é um módulo que vem embarcado dentro do produto ZIA, que é o Zscaler Internet Access, que compõe toda uma estratégia de controle de acesso à internet, tá? E aí, dentro dessa estratégia de controle de acesso à internet, a gente tem também os módulos de segurança, além do DLP, né? De URL Filter, File Type Control, Cloud App Control. Então, as políticas que a gente vai mostrar aqui, vou mostrar alguns casos de uso, elas estão configuradas lá nesse sentido. Então, toda a parte de configuração, de política, de ajuste que a gente tem que fazer, ela é feita nesse portal, tá totalmente em nuvem. Então, a máquina tem que estar com um agente instalado, né? Então, esse agente tem que estar autenticado e logado. E aí, esse agente, né, o Zscaler em si, ele é sempre vinculado a um provedor de identidade. Então, você entenda-se aí um Azure AD, o Entra ID, né, agora, Google Apps, o próprio Active Directory comum. Então, ele tem o vínculo ali com o provedor de identidade para saber quem que é o usuário. E aí, pessoal, aqui a gente tem algumas estratégias que a gente consegue aplicar, algumas políticas que a gente consegue utilizar para aplicar uma estratégia de DLP. Vou mostrar algumas algumas voltadas para a parte mais contextual e a gente entra na parte do conceito. Aqui dentro do ZIA, a gente tem o Cloud App Control, né, que é como se fosse um firewall a nível de controle ali, voltado para aplicações específicas. Então, dentro do Cloud App Control, eu consigo também, mesmo ele não sendo uma feature de DLP, eu consigo aplicar uma estratégia de DLP. Exemplo, aqui eu tenho uma política que eu vou até mostrar isso funcionando na prática para vocês, em que eu estou dentro da aplicação do Google Drive, isso está aplicado para um grupo específico, meu usuário está dentro desse grupo, tá? Dentro do grupo Não Scilab. O que essa política está dizendo? O Google Drive, o usuário vai conseguir acessar, ele tem permissão para visualizar a aplicação, ou seja, ele consegue logar, fazer tudo lá dentro do Google Drive, mas ele não vai conseguir fazer um upload. Isso daqui entra numa estratégia de DLP, por quê? A partir do momento que eu estou impedindo o usuário de fazer um upload dentro do Google Drive pessoal, eu também estou impedindo ele de filtrar eventualmente algum dado, porque ele no upload vai entrar documento, pode ser um TXT, pode ser um arquivo, então ele não vai conseguir fazer nenhum tipo de upload lá dentro, ele não vai conseguir compartilhar um dado. Mas entenda-se que isso aqui não está focado no conteúdo, se ali é um cartão de crédito, CPF, é num contexto. Qual que é o contexto? Eu quero bloquear o upload para um grupo de trabalho dentro de uma aplicação específica, que nesse caso aqui é o Google Drive. E aqui dentro da aplicação, eu estou com ela aberta aqui, né, que ela não está bloqueada, apenas para fazer o upload, que eu não consigo. Se eu tentar fazer o upload de algum arquivo, vamos ver o retorno que ele vai me dar aqui. Ele já me impediu ali. Ó.
Eu estou utilizando esses arquivos aqui, que eu vou mostrar no teste de conteúdo, que vai ficar mais claro. Aqui tem tanto arquivo de várias extensões que contém dado sensível e arquivo que não contém. Então, eu mandei ali um arquivo que não contém dado sensível, vou enviar agora um arquivo que contém, por exemplo, dados de cartão de crédito, depois eu vou abrir esse arquivo para vocês verem, e aqui eu não estou conseguindo enviar, ou seja, o upload aqui dentro do Google Drive está bloqueado. Aqui a gente está focado num contexto específico, que é o quê? Impedir o upload ou compartilhamento dentro de uma aplicação específica. Deixa eu só pegar um exemplo aí, Henrique, só se me Uhum. permite complementar. Então, olha para você ver que interessante esse exemplo. Então, é o contexto ali, né? Então, imagino que agora um diretor fala, eu quero subir no Google Drive, né? Porém, eu quero agora bloquear, né, baseado no conteúdo. Essa regra não consegue cobrir isso, porque ou a gente permite ou a gente bloqueia, independente do conteúdo, né? Então, Perfeito. entenda que por isso que existe outros módulos de DLP, justamente para a gente ter uma estratégia mais abrangente. Dependendo da necessidade do negócio, não basta só bloquear o upload. Eu teria de bloquear o upload baseado num contexto de classificação de dados mais refinado, né? Então, depende muito aí da estratégia. Pode ser que a maioria das empresas tenha, abre aspas, uma estratégia de DLP, só falando o seguinte, libera o Google Drive, mas impede o upload, atenda. Tem empresas que não, que a Sim. gente vai ter de refinar. Até o exemplo do Wagner que ele trouxe ali, você viu o nível que ele já está pensando, né? Código-fonte e afins, ou seja, estou falando de classificação avançada, é a cereja do bolo da estratégia de DLP. Ou seja, ele vai ter de subir a régua dele ali porque o negócio está exigindo. Então não existe estratégia de DLP boa ou ruim, existe a estratégia que a gente consegue melhor se adequar ali, né? Perfeito. E nessa parte de contexto, a gente tem também o exemplo a nível de extensão de arquivo, né? Então, a gente tem uma política aqui, que hoje é pela feature do File Type Control, e o File Type Control ele é focado justamente em extensão de arquivo. O Leandro até aprofundou um pouco no desenho dele no início, e que a gente cria políticas no seguinte sentido. Eu defino se a minha ação de bloqueio ou permissão para upload ou download para tipos de arquivos específicos. Aí tem muito tipo de extensão diferente, seja zip, TXT, extensões Microsoft. Então, essa política aqui, por exemplo, ela está aplicada. Eu estou bloqueando, estou dando um bloco aqui, tanto no upload e download, de arquivos do tipo Excel, né? Seria XLS, XLSX, XLSM, arquivos do tipo Excel, dentro da plataforma do Dropbox. Um ponto legal aqui de falar, tá? É a granularidade das políticas. Então, eu fiz uma granularidade específica aqui para apresentar nesse caso de uso, mas vocês podem ver que a gente poderia abranger bastante aqui. Eu poderia criar essa política para N aplicações, ou para uma aplicação, ou para qualquer aplicação. Eu poderia escolher mais de um tipo de arquivo, e essa política também poderia ser aplicada com critérios de usuários, ou de departamentos, ou de grupos, ou de localidades, ou que ela seja definida num tempo, né? Por exemplo, ela vai funcionar das 18 até as meia-noite, porque aí é o horário que o pessoal já largou o serviço, não faz sentido estar liberado. Então, a gente consegue adotar várias estratégias aqui também devido à granularidade da regra. Ou ela pode ser aplicada até mesmo para máquinas específicas, ou para sistemas operacionais específicos, né? Lembrando aí que o Zscaler vai funcionar tanto para iOS, Android, Windows, Mac e Linux. Então, esse ponto da granularidade das regras também é bem legal. E aqui é um outro exemplo de estratégia de DLP utilizando o contexto, né, e não utilizando a feature de DLP focada em conteúdo. Eu estou bloqueando a extensão do arquivo, eu estou focado num contexto específico, que é esse tipo de extensão, nesse tipo de aplicação, para esse tipo de grupo de usuário. Então, aqui eu tenho um Dropbox aberto, e eu consigo aqui fazer um teste tentando enviar dois tipos de arquivos, né? Vou enviar, por exemplo, um TXT, e consigo enviar aqui também, o TXT foi enviado com sucesso, um Excel, que é o que estava, por exemplo, aplicado lá na política. Vou enviar até mais de um aqui. O Excel já deu falha no envio. Então, você vê aqui que ele está focado num contexto específico. Eu consigo fazer o upload lá dentro, fiz o TXT, mas de uma extensão específica, o file type conta está bloqueando. E aí, o Otávio tinha até perguntado antes, né? Ele consegue ter esse nível de visibilidade ali do contexto e do conteúdo do arquivo, sabe? A extensão, na parte de DLP, ele consegue visualizar o que está contido dentro daquele documento no sentido de dado. Então, a gente consegue realmente aplicar aqui diversas defesas aí voltadas para essa parte de exfiltração de dados. Pessoal, até aqui está tranquilo? Alguma dúvida? Seguimos aqui.
Então, esse foi um exemplo de caso de uso aqui focado na parte contextual, e aqui a gente já vai entrar realmente na parte do conteúdo, né, que é realmente a feature de DLP. E aí, a política de DLP aqui dentro do Zscaler, como que ela vai funcionar? Eu vou mostrar 2 casos de uso para a gente. A gente bloqueando dados envolvendo cartão de crédito e a gente bloqueando dados envolvendo aí código-fonte, né, dados de desenvolvimento. Então, aqui na política, como que eu faço, né? Como que eu crio ela, o que que eu aplico, o que que eu coloco de informação aqui para o Zscaler, tá? Eu tenho que definir qual a engine que vai estar, que eu quero ter visibilidade, que eu quero atuar bloqueando nesse sentido. Eu posso tanto bloquear, ou posso deixar como ela para gerar visibilidade. Às vezes eu não vou bloquear nesse momento, mas eu vou criar a política como ela, porque eu quero ver o que está passando ali naquela política, quem está transferindo esse tipo de dado aqui dentro do meu ambiente. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem uma regra criada para a engine de cartão de crédito, ela está aplicada para o Gmail, para o OneDrive, e ela está bloqueando e ela vai enviar a notificação se tiver transferência de dados envolvendo cartão de crédito. E aqui, dentro da política, a gente aplica, né, eu mostrei ali as engines. O que são essas engines? A gente tem aqui dentro da política os dicionários de dados, e por padrão, às vezes, que ele já vem com vários. Podem ver aqui que tem textos, dados relacionados a armas, a números de documentos, tem, por exemplo, CNPJ, tem dados do Salesforce, de palavras, de palavrão, né, de código fiscal. Então, assim, tem N dados aqui, inclusive de cartão de crédito que eu estou utilizando. E isso aqui são todos dicionários de dados. E a gente consegue criar um dicionário padrão também. E aí, no dicionário padrão que a gente vai criar, a gente consegue tanto colocar um regex, que é esse regex que vai definir, até naquela pergunta do Ronildo, que está aí do chat, a questão do CPF. Se ele perguntou se for, por exemplo, cartão de crédito ou CPF, poderia ser um exemplo, se o usuário mudar o padrão, ele vai bloquear. Sim, mas por que disso, né? Depende de como que foi criado o regex. O regex de cartão de crédito padrão da Zscaler, ele já é no padrão seguindo a regra de criação de cartão de crédito no mundo. Então, ele está pegando aqueles 16 dígitos ali que as principais bandeiras de cartão de crédito no mundo hoje podem criar cartão de crédito com ela. Então, se tirar o espaço, se colocar com ponto, se colocar sem ponto, ele vai pegar porque o regex foi criado dessa forma. Mas se um regex fosse criado, por exemplo, apenas uma palavra específica aqui, uma palavra, sei lá, palavra qualquer, coloca a palavra caju aqui. Se fosse um regex só focado nisso, aí sim, teria que estar de acordo com o que está ali no dicionário de dados, né? Ou seja, idêntico ao qual está a palavra, para ele atuar no bloqueio. Então, no caso do dicionário de dados de cartão de crédito, como ele já está completo, ele já está pegando o padrão de cartão de crédito mundial, ele vai atuar bloqueando tanto se o usuário mudar o padrão ou se ele manter o padrão normal ali que vem com os espaços ou com os pontos. E as engines é a coleção de dicionários. Então, aqui na engine, eu vou definir qual dicionário que vai estar atribuído a ela, e você consegue uma expressão N, né? Por exemplo, se você colocar mais de um aqui, ele vai identificar na política se pegar todos, ou ele pode identificar se pegar algum dos que estão aqui. E aqui também na engine é onde que você vai definir a quantidade, né? Então, se eu definir um conteúdo aqui, por exemplo, eu posso adicionar a quantidade. No cartão de crédito, eu posso adicionar. Para mim, é relevante que na minha política, ela bloqueie se tiver o vazamento, né, ou a transferência de mais de 5 dados de cartão de crédito. Então, aí você consegue criar a política nesse nível. E qual que é o sentido de criar uma política desse nível? Porque você estaria pegando dado, transferência massiva, né? Então, vamos supor que você cria uma política que se acima de 10 count de cartão de crédito. Se tiver um evento nesse sentido, provavelmente está indicando ali que é uma transferência massiva. Então, esse tipo de você gerar aqui a quantidade ou adicionar mais de um dicionário na engine é muito para você adaptar a sua estratégia de DLP dentro do seu ambiente. Então, falei aqui, né, sobre as engines e os dicionários, e lá na minha política está criado dessa forma. Então, eu estou pegando uma engine padrão da própria Zscaler de código-fonte e uma engine aqui voltada para cartão de crédito. E aí, quando eu venho aqui, né, no caso do cartão de crédito, está voltado aqui para o Gmail. Se eu vier aqui no Gmail, vou testar antes aqui para vocês verem que meu Gmail está enviando e-mail normal. Vou enviar um e-mail com a palavra teste aqui. Ó, mensagem enviada, normal. Tá? Só que agora eu vou tentar enviar um e-mail contendo dado de cartão de crédito no corpo do e-mail. Vou utilizar um gerador. Por que eu estou utilizando um gerador? Justamente para aquela questão do regex.
tem um padrão mundial, até aqui embaixo fala, tem um padrão mundial relacionado a cartão de crédito. Então, esses geradores de cartão, eles já puxam qual que é o padrão que aquela bandeira e que os cartões de crédito podem ser utilizados. Se eu colocar 16 números aleatórios aqui no meu e-mail ou no meu, onde que eu estiver transferindo, ele vai passar, porque aqueles 16 números não englobam o número de cartão de crédito. Então, por isso que eu estou utilizando esse gerador aqui para pegar realmente um dado que seria de cartão de crédito. Então, aqui, se eu tentar enviar, vou pegar certinho, vou gerar um outro aqui. Vou colar ele aqui e vou tentar enviar esse dado. Não foi possível enviar a mensagem. Então, ele já identificou, você viu que o Gmail tá funcionando normal, eu enviei a palavra teste aqui, só que agora que eu coloquei dado relacionado a cartão de crédito, ele atuou. Aí que está a diferença da parte de contexto para a parte de conteúdo. Por quê? Se eu fosse criar uma política dentro do meu application control, eu conseguiria impedir o envio de e-mail pelo Gmail. Eu consigo fazer isso que via app control. Só que via DLP, eu não estou impedindo envio de e-mails no Gmail. Eu estou impedindo transferência de dados de um conteúdo específico, que nesse caso aqui é cartão de crédito. Então, se for um e-mail que não envolva esse dado que está na minha política, ele vai deixar passar tranquilamente. Agora, se for uma transferência que envolve a minha engine que está aqui, ele vai bloquear aqui. Ele não deixou, né? Não foi possível enviar a mensagem. Ele está dando erro, até erro de sistema aqui dentro do Gmail. Então, essa é a diferença ali quando a gente está tratando a nível de conteúdo e quando a gente está tratando a nível de contexto. E isso serve tanto para a parte de corpo de e-mail, quanto eu posso demonstrar para vocês aqui também a parte de upload de arquivo, né? Então, se eu vier aqui no OneDrive, eu tenho diversos arquivos aqui que foram aqueles que eu mostrei para vocês, que eles estão de N maneiras, né? Então, eu tenho o PDF aqui, por exemplo, que ele não tem nenhum tipo de dado sensível. Você pode ver aqui que ele está só escrito alguma coisa aleatória. Mas eu tenho PDF que tem dados de cartão de crédito, que são inclusive daquele gerador, e eu tenho também imagens, que eu vou mostrar para vocês o OCR funcionando, imagens com dados de cartão de crédito de um gerador, um IMG, né, um PNG, e eu tenho imagens também que não tem nenhum tipo de dado relevante que pode enquadrar em algo. Você vê uma imagem aleatória. Então, lá no meu OneDrive, a gente consegue visualizar essa parte de conteúdo também. Então, eu vou tentar fazer um upload aqui, tanto dos arquivos que não têm dado sensível, vou pegar aquele PDF que não tem dados, vou pegar a imagem que não tem dados, e vou tentar fazer também um upload de um dado que tem cartão de crédito envolvido. Então, ele já me bloqueou. A mesma coisa se eu tentar fazer algum dado de imagem. Vamos ver se ele vai pegar. Essa política aqui, ela está sem o OCR, ele passou. Se a gente tentar fazer o upload de Excel, ele bloqueou. Então, como que a política aqui está aplicada, né? Ela está pegando justamente os conceitos. Então, vocês viram que naqueles arquivos contém dado sensível, né? Dado que está relacionado ao dicionário de dados que está na minha política, que nesse caso é cartão de crédito. Então, ele identificou aquilo e atuou bloqueando nesse sentido. Então, ele deixou passar os arquivos que não estão relacionados às políticas e todos os arquivos que tinham o conteúdo que está relacionado ao meu dicionário de dados, ele atuou bloqueando. E aí, a gente tem tanto essa parte aqui de controle, que é muito importante para a gente ter esse controle dentro da empresa, mas o legal também é que a gente consegue ter visibilidade de todas essas tarefas. Então, aqui, ó, se eu pegar no meu e-mail, na minha política eu estou configurado como auditor aqui dentro. Então, se eu pegar aqui dentro do meu e-mail, eu recebi as notificações, né, como se eu fosse um auditor lá, o DPO da empresa, eu recebi todas as notificações ali do usuário tentando fazer aquela extração. Então, o usuário aqui, ó, exemplo, na hora que eu tentei mandar o Excel, 1841, vocês podem ver aqui, ó, ele trouxe para mim qual que é o usuário, a URL, aonde que ele tentou enviar aquilo, né, nesse caso aqui foi no OneDrive, qual que foi o tipo de posting que ele fez, o tipo de transferência, ele fez um compartilhamento de arquivo, o MD5 daquele arquivo e colocou, inclusive, o arquivo em anexo, e no que aquele arquivo se enquadrou, né, qual tipo de dado que tem lá dentro. Então, a gente tem um engine e a gente tem também, ele notificou que tem 6 dados de cartão de crédito lá dentro.
Isso aqui se enquadra muito naquilo que eu falei que a gente consegue ajustar lá na engine. Por exemplo, se eu configuro na engine que acima de 5 que vai bloquear, ele não geraria essa notificação e nenhum bloqueio. Como a minha engine está acima de 0, ele já identificou aqui e me notificou quanto a isso. Então, isso aqui, por exemplo, se fosse uma empresa que tivesse aí um DPO ou o setor de dados, ele receberia todas essas notificações aqui sempre que acontecesse um evento. E a gente tem notificação aqui dentro do portal também, né? Que é o relatório de Data Discovery, né? O relatório que traz toda a parte de descoberta de dados que teve dentro do ambiente ali do tenant do Zscaler. Então, eu vou até filtrar aqui para a parte de dicionários, para ficar mais fácil de ter uma visibilidade. Vocês podem ver que ele trouxe aqui todos os eventos que tiveram relacionados a diversos dicionários de dados. Então, aqui, ó, o Data Discovery Report nos últimos 7 dias teve 99 arquivos, um usuário e 2 aplicações identificadas, né, ou seja, descobertos. E a gente pode ver aqui que esses dados têm relação com o Social Security Number lá dos Estados Unidos e com dados de cartão de crédito. E quando a gente aprofunda aqui nos dados, ele traz para a gente qual que é o dado, né, o tipo do conteúdo, qual a aplicação que esse conteúdo foi enviado, transferido ou compartilhado, e qual usuário que fez essa transferência. E, inclusive, se a gente for aqui, né, em Show in Logs, para mostrar os logs, ele leva isso lá para o log bruto, para você ver o horário que o usuário fez isso, qual grupo que esse usuário pertence, e alguns detalhes mais específicos. Pessoal, basicamente era isso. Essas são algumas das formas que a gente consegue, né, aplicar aqui já a nível de realmente de controle, utilizando aqui a plataforma da Zscaler. Então, vocês viram que a gente utilizou aqui estratégias de DLP, tanto com a feature em si de Data Loss Prevention, quanto com outras features adicionais que a gente tem de controle de acesso à internet, mas que a gente consegue, se a gente tiver uma estratégia, a gente consegue aplicar, sim, DLP utilizando elas. Léo, quer complementar algum ponto? Perfeito. Então, Deixa assim, aberto aí para se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida. Podem tanto mandar no chat quanto abrir o microfone aí. Acho que tá tranquilo, né? Como que eu faço para receber a proposta da Zscaler? aí você pode fazer contato com a Isa, deixa eu sentar aqui que ela vai ficar feliz de escutar isso. Aí, deixa eu ver. Não, Acho que porque a gente já tentou várias vezes antes. Aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar meu e-mail no chat. Você quer mandar Tá seu e-mail? certo. Melhor, que aí eu faço contato com você. Tá Fica joia. tranquila, Obrigada. Raíssa. A gente resolve isso rapidinho. A proposta, máximo, segunda-feira já está na sua mão já. Maravilha. Muito obrigada. De nada. Pessoal, eu acho que é isso, assim, né? Aí, se tiverem qualquer dúvida também, vocês podem mandar um e-mail, ou a gente pode bater um papo mais específico, né? Mas eu acho que a mensagem que a gente queria passar é essa, né? Um projeto da LP, ele exige uma estratégia, né? E essa estratégia aí, né, feita de forma apropriada, a gente consegue habilitar a tecnologia aí para trabalhar dentro dessas camadas, né? Que no final do dia é isso, né? A gente precisa aí realmente ter os blocos aí apropriados, né? Para a gente impedir o vazamento de dados, igual o Henrique mostrou, né? Acho que é isso, né? Agradeço todo mundo. Acho que a Camilinha vai fazer um sorteio. Camilinha, você quer? Isso. Quem ficou até o final com a gente, né? Vamos premiar. Compartilhar a minha tela com vocês aqui rapidinho. Acho que chegou uma pergunta aí, pessoal. Deixa eu ver. Antes de eu Ronildo compartilhar. perguntando. Tem sim, Ronildo. Um dos modos de fazer é exatamente por palavra-chave, tá? Então, você pode criar aquele regex matemático, ou você pode ir numa palavra-chave específica e colocar lá. Aí ele vai dentro do conteúdo e tenta identificar aquela palavra-chave ou número. É possível sim. Beleza. Compartilhar minha tela aqui, pessoal, para a gente fazer o sorteio. Quando vocês estiverem vendo, vocês me avisam, por favor? Você colocou o Wagner, ele saiu, mas acho que ele fez pergunta, acabou de sair. Você colocou ele, Camilinha? Sim. Achou. Aqui. Então, pessoal, vou sortear aqui para a gente 2 nomes dos participantes. O Johnny que está aí, vai me ajudar na conferência de quem está aqui, né? Vamos sortear 2 vouchers das Americanas, né? Já coloquei o nome de todo mundo aqui. E vamos ao sorteio. Boa sorte a todos.
Aí os sortudos foram a Raíssa e o Rodrigo. A Raíssa tá Ó, o aqui, né? sorteio eu já ganhei, só falta a proposta, hein? Você escutou, né, Denis? Agora tem de mandar, Raiz, para cobrar, tá? Não, ganhou mais difícil, a proposta tá fácil. Ah, que ótimo. Rodrigo tá aí com a gente? Acho que não Eu sei. acho que o Rodrigo não está. Não, tá, ele tá mostrando aqui no lobby que ele tá. Mandou no chat. Ô, pessoal, boa noite a todos. Estou sim. Estou sim. Então, parabéns, Quase. Raíssa e Rodrigo aí, ganharam os vouchers da Americanas. A gente vai entrar em contato aí nesses próximos dias com vocês e também com todos relacionado ao certificado que vocês vão receber aí nos próximos dias. Parabéns, Tá pessoal. joia, Camila. Obrigada, viu? Por nada. Obrigado, gente. Até mais, então. Obrigado pela disponibilidade, Obrigada, pessoal. pessoal. Até mais. Obrigado, Tchau, tchau. Até mais, Valeu, pessoal. Henrique. Tchau, Valeu, tchau. Leandro. Valeu, Valeu, tchau, tchau, tchau. tchau.